Olá, crianças! Muita saudade aqui a Pro tá sentindo e hoje eu vim contar uma história para vocês. Mas é uma história verdadeira, é uma história que aconteceu com o nosso povo. Não é uma historinha, não é um conto de carochinha, nem é um conto de fadas. É uma história, inclusive, muito triste em alguns momentos, porque nessa história houveram mortes, muito sofrimento e muito trabalho escravizado. Quero que você escute essa história com muita atenção, porque você e eu fazemos parte dessa história. E a história começa assim. Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Eles eram chamados de colonos. Colono era o indivíduo que se fixava numa colônia, num país ou território que não era seu de forma permanente. Os colonos escravizavam indígenas e africanos que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre outras atividades que eles eram obrigados a fazer sem remuneração, ou seja, não recebiam dinheiro nenhum para trabalhar. Então, quando o trabalho ia surgindo, mais pessoas iam se ajuntando nos lugares e assim se formaram as vilas. E a primeira vila foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, e o primeiro núcleo de portugueses no Brasil, onde abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Com o tempo, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Eram os jesuítas que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. E o primeiro colégio foi o Colégio de São Paulo, que deu a origem à Vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. E a história continua quando o governo português iniciou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, que é a capital da Bahia atualmente. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques de indígenas e de povos estrangeiros. Por quê? Porque a cidade seria a sede do governo português no Brasil. E então eles precisavam estar protegidos, por isso construíram a cidade num lugar tão alto. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e os prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Já na parte mais baixa, próxima ao mar, ficariam o restante das casas e os armazéns. Observe nessa foto a planta da cidade de Salvador há 470 anos. A parte verde representa a cidade alta e a parte laranja representa a cidade baixa. A parte lilás representam os muros para protegerem a cidade. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Na parte de baixo estão um porto e um grande mercado, e esse mercado é conhecido como Mercado Modelo. Já na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos de Salvador, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. E foi assim que surgiram as cidades a partir das vilas. E hoje existem tantas cidades maravilhosas no nosso Brasil, no nosso grande, imenso Brasil. Você, criança, pode fazer com que o Brasil vá para frente e que você possa começar, a partir dessa história, a pensar no futuro da nossa nação. Beijo!